filmes do Estúdio Ghibli, e não só os filmes do Hayao Miyazaki, são verdadeiras obras de arte no sentido mais literal da palavra. Muito se fala sobre a maestria da animação do Estúdio Ghibli como um todo. Porém, vejo bem poucos comentários sobre os aspectos humanos e filosóficos que permeiam as histórias e que tornam os filmes muito mais únicos do que a quantidade de detalhes que são colocados em cada quadro. Então eu decidi fazer uma lista tanto de bons motivos para você assistir esses filmes, quanto de detalhes para você se atentar quando estiver aí maratonando as obras do estúdio. Um dos pontos que eu considero mais legais sobre os filmes do Estúdio Ghibli e de um modo geral, especialmente os do Hayao Miyazaki, é que eles escapam da lógica de bem contra o mal. Às vezes, esses filmes conseguem ser um pouquinho difíceis de se compreender, e o motivo é que em uma quantidade significativa de casos não fica claro quem você deve amar, ou seja, entender como o bonzinho, e quem você deve odiar, ou seja, entender como o malzinho. No filme Princesa Mononoke, para citar um exemplo, aquela que parece ser a vilã no começo da história, ela é mostrada ao mesmo tempo como uma líder bastante justa, que cuida de pessoas doentes, que toma conta da prosperidade da vila e que até auxilia pessoas que de outra forma não poderiam ter o seu sustento. E se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que os animais da floresta, que supostamente deveriam ser os bonzinhos, os heróis, eles na verdade conseguem ser bastante cruéis, bastante impetuosos, bastante ferozes. E eles não pensam muito nas ações deles, nas consequências do que eles estão fazendo, e eles acabam matando indiscriminadamente, causando tragédias e, enfim, gerando caos. Não é raro que os vilões do Estúdio Ghibli acabem mudando de lado ou que lutem durante uma parte da história ao lado dos heróis, ou se arrependerem ou se transformarem. Aliás, há vários filmes onde sequer há algum vilão. O estúdio costuma focar em histórias sobre adaptação, sobre crescimento, muito mais do que propriamente sobre vencer ou acabar com o mal, matar alguém. Fica bem claro que o Miyazaki e os parceiros dele enxergam o mundo de uma forma bem mais nuançada e com muito mais cores do que a gente é habituado a ver por aí em outras produções ocidentais. O Miyazaki é bastante conhecido pelo seu lado ativista e a sua obra está bastante envelopada pelas suas convicções políticas. Os seus filmes normalmente tratam ou exibem faíscas de temas como os horrores da guerra e como elas afetam a vida das pessoas no cotidiano, como ideologias de violência e desumanização nos desconectam, como o ser humano é responsável pelo que ocorre com o meio ambiente e como ele deve tomar a proteção desse meio ambiente para si, como as mulheres podem e devem ser retratadas de maneiras que não apenas sirvam ao propósito dos homens nas histórias, mas que também sirvam aos seus próprios propósitos. E também tem as consequências da ganância e do consumismo e por aí vai. A violência em filmes do Estúdio Ghibli não é glorificada como a gente vê nos filmes ocidentais. Não há heroísmo nisso. Em Náusea, por exemplo, a guerra é assustadora, ela é retratada de um jeito que mostra os personagens completamente desamparados frente ao poder de destruição de armas, que exibem imagens que são bem parecidas com bombas nucleares e ataques aéreos da Segunda Guerra Mundial. Quando os protagonistas entram em conflito, normalmente é por algum repente de descontrole emocional ou é para impedir um mal muito maior e dar fim a algum outro tipo de agressão. Náusea, na minha opinião, é o filme mais carregado desses temas e mostra um mundo no qual a humanidade, as guerras, o egoísmo e a cegueira acabam destruindo a natureza. Muito se fala, especialmente sobre a forma como o Estúdio Ghibli retrata as mulheres. E, de fato, a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli conta com protagonistas mulheres muito bem desenvolvidas.
Metade dos funcionários do estúdio são mulheres, mas há uma controvérsia que gira ao redor do fato do estúdio contar com poucas mulheres em posição de destaque e que nem sequer uma mulher dirigiu algum filme do estúdio. Eu não sei se o Miyazaki, ou mesmo qualquer um dentro do estúdio Ghibli, se definiria como um feminista, principalmente nos termos que nós ocidentais do século XXI falamos, mas eu acredito que os filmes dele certamente fogem do padrão. Muito se fala sobre como a atenção das pessoas hoje em dia está fragmentada e como a gente deve produzir conteúdo com isso em mente. O cinema hollywoodiano, claro, segue essa cartilha e muitas vezes corre de uma tal forma que fica difícil até entender o que está acontecendo. Para dar um exemplo de uma franquia famosa, um pouco recente assim, o último filme que saiu de Star Wars, o Ascensão Skywalker, eu fiquei chocado como eles cortaram todas as cenas de aterrissagem e decolagem de naves, que era uma marca registrada da franquia e ajudava a dar um certo senso de chegada, de que você está num novo espaço. Daí você vê um planetinha ou a nave aparece sobrevoando algo e depois corta para o Kylo Ren acendendo a espadinha laser com cara de bravo. Assim você nem percebe que a história passa por 9 planetas diferentes e na verdade acaba nem importando. Os filmes do estúdio Ghibli, por outro lado, tomam o tempo que for necessário para deixar as emoções fluírem. Mesmo quando uma informação chocante é passada, eles te deixam com ela. Você tem longas sequências que representam as mudanças emocionais pelas quais os personagens estão passando. Às vezes, nada acontece e o mundo é mostrado como ele é, apenas sendo. Algo bastante diferente para nós que somos acostumados com as produções da Disney é que os filmes do estúdio Ghibli têm longas sequências silenciosas onde a sonoplastia acaba tomando a frente e fazendo texturas, imagens que estão sendo exibidas ali. O Castelo no Céu, por exemplo, tem uma belíssima trilha sonora, mas também tem longas sequências silenciosas onde você ouve os passos dos personagens ecoando pelos corredores vazios. E há também o vento, a solidão, o desamparo de quem não sabe o que vai encontrar. E é famosa a história de que quando a Disney trouxe esse filme para o Ocidente, eles pediram para se adicionar mais 30 minutos de trilha sonora, porque eles achavam que esse tanto de silêncio ia deixar as plateias ocidentais desconfortáveis. Eu sinceramente considero um crime. Um dos momentos do cinema que mais mexeram comigo é de um filme do estúdio Ghibli. Quando a Náusica se vê encurralada pela Kushana com uma arma apontada para si, sem nenhuma alternativa de escapatória, ela não pensa em uma forma de arrancar a arma da mão da vilã ou de inutilizar. Ao invés disso, ela olha firmemente e pergunta: do que você tem tanto medo? Como se ela visse muito além da capa de ferocidade. É muito raro a gente ver uma intervenção de não violência em retorno a uma agressão. Os filmes do Miyazaki e do estúdio Ghibli, de um modo geral, são repletos de sutilezas emocionais assim. Ao final, você acaba percebendo que mesmo pessoas que são duras e agressivas podem estar apenas colocando uma capa quando, na verdade, estão assustadas e não sabem o que fazer. Os filmes do estúdio Ghibli são muito convincentes, não porque os desenhos são bonitos, ou porque as imagens são realistas, ou porque as máquinas são complexas, mas porque os personagens são emocionalmente muito intrincados e eles nos ajudam a entender muito mais sobre a natureza humana. É inevitável a gente acabar sentindo uma grande empatia e compaixão por aquelas situações quando a gente vê tanta sutileza que acaba se enxergando naquelas situações e naqueles personagens. Uma das características que eu mais admiro nos filmes do estúdio Ghibli é que, em especial os filmes do Miyazaki,
Eles são repletos de bondade humana e tem várias ações simples de cotidiano que mostram isso. As pessoas se ajudam, elas se oferecem bolos e frutas, elas trocam informações de maneira gentil, elas se perdoam. Dá vontade de morar ali, dá vontade de viver naquela terra onde os personagens são tão puros, estão tão gentis, sabe? O Isao Takahata é também um outro diretor e cofundador do estúdio Ghibli. O trabalho dele é também tão icônico quanto o trabalho do Miyazaki, embora muito menos aclamado e comentado pelas nossas bandas. Takahata tem um pé no drama, o que por si só já destaca ele no gênero da animação. Em seus filmes, o Takahata retrata situações muito mais enraizadas no mundo real do que o Miyazaki, embora a maior parte dos seus filmes utilize de elementos visuais diametralmente opostos. Com exceção de O Túmulo dos Vagalumes, os outros filmes dele, como A Princesa Kaguya, Pompoko, Meus Vizinhos os Yamadas, todos eles são feitos em um estilo visual muito próprio e distinto do que se vê em obras do Miyazaki. E não que os filmes do estúdio Ghibli, de um modo geral, não façam o mesmo, mas o Isao Takahata abusa ainda mais de metáforas visuais, cores exuberantes, transformações e metamorfoses para expandir os limites do que ele pode transmitir como mensagem, e ele leva o gênero da animação a um outro lugar. Eu me empolgo tanto falando disso que eu poderia perfeitamente fazer um outro vídeo só sobre o Isao Takahata. O ponto é, veja os outros filmes do estúdio Ghibli, de outros diretores, com igual carinho, porque vale a pena. A minha recomendação de filme para se ver com um lencinho, além de qualquer um que tenha sido dirigido pelo Takahata, é Sussurros do Coração. Se você tem alguma verve artística, então, cara, vale a pena, vai lá ver. Inclusive eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre Sussurros do Coração, que claro, eu deixo a recomendação aqui pra vocês, é só clicar no link que tá por aqui em algum lugar. A essa altura você já deve ter percebido que eu sou um super fanboy do estúdio Ghibli e que a minha opinião é mega enviesada. E óbvio que eu vou adorar conversar com vocês aqui embaixo nos comentários. Então, se eu esqueci de falar alguma coisa que vale destacar sobre o estúdio Ghibli, se vocês querem me dizer qual que é o filme favorito de vocês do estúdio, é só comentar aqui embaixo que a gente vai conversando. Se você curtiu o vídeo, assina o canal e até logo!